Muito bem. César Mota, obrigado pela tua presença aqui uma vez mais, meu guri. Olha, na verdade é o seguinte, essa questão da aposentadoria, que é uma especialidade do escritório lá de vocês, ela mexe com todo mundo, né? Hoje, por exemplo, os netos estão preocupados com os pais, com os avós, enfim, toda a família fica envolvida com isso aí. E é muitas questões, né? A questão, por exemplo, assim, de tempo de aposentadoria, como é que eu posso antecipar esse tempo, como é que eu posso aumentar minha aposentadoria. Faz um resumão para nós disso aí. Perfeito, Silvio. Obrigado aí por mais um convite. Essa é uma das grandes dúvidas, né? A gente, quando atende o cliente lá no escritório, né, ele pergunta para nós, doutor, quais são as hipóteses que vão me possibilitar antecipar essa aposentadoria, né? Quais são os aspectos, né? Então, assim, alguns até nós já ventilamos e ressaltamos aqui em outros programas, mas vamos ressuscitar eles, né? Que eu acho de suma importância a gente deixar para o telespectador aí bem ciente. Primeiro deles, tempo de exército, é um tempo que antecipa, né? Muita gente tem dúvida, por incrível que pareça, se pode somar uma aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade esse tempo de exército. Perfeitamente cabível, através do certificado, né? Aquele antigo até assinado a lápis, né? Que é possível também, é uma normativa do exército que permite esse tipo de assinatura, e a certidão de tempo de contribuição do exército, né? A certidão do exército para a averbação desse tempo junto ao INSS. O segundo hipótese, o tempo rural, né, que nós já comentamos também. O tempo rural tem, no seu aspecto peculiar, a possibilidade de somatório do tempo anterior aos 12 anos de idade, o tempo de infância, né? O STJ tem decisões, o nosso tribunal também aqui na região sul especial também tem decisões favoráveis, né? Alguns magistrados discutem essa possibilidade ainda, né? Mas, via de regra, está sendo postulado e tem hipótese de reconhecimento, inclusive na esfera administrativa, no Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, temos um programa específico sobre isso, né, Silvio? Vale o pessoal rever o programa, que falou com maior detalhe a questão do rural, né? E quanto às provas e tudo mais, tem uma peculiaridade para a comprovação desse tempo rural, que pode ser somado como carência ou tempo de contribuição, tá? Nós temos também o tempo de benefício, por incapacidade, seja invalidez ou auxílio-doença, né? Eu digo invalidez porque pode, com os pentes finos que ocorreram nos últimos anos, nós tínhamos casos de segurados aposentados desde 2008 e que cessaram em 2018, por exemplo, 10 anos de aposentadoria por invalidez. Tomou a alta do INSS, esse tempo de contribuição vai ser validado desde que intercalado com uma atividade, não contribuição necessariamente. Tu deve retornar à atividade, onde cercando, né, este tempo em benefício, vai ser possível somar como carência e tempo de contribuição para uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo, seja qual for a modalidade. Da mesma forma, o auxílio-doença. Tá, Silvio? Então, nós temos essa grande possibilidade desde que tu tenha atividade. Esse requisito eu acho de suma importância deixar bem ressaltado, né? Temos também o tempo de aluno-aprendiz, né? O exercido em escola técnica. Quando ele tem uma contraprestação, vem uma remuneração, seja própria ou para o bem da coletividade da escola, né? Por exemplo, Escola Técnica Parobé, exerço uma atividade de eletricista, vem uma remuneração através de um termo de cooperação do Estado, fiz lá na época, enfim, na época das fundações, quando existiam ainda no Estado, gerava uma receita para a escola. Esse tempo pode ser reconhecido, então, aí como de essencial para um tempo de aposentadoria. O INSS dificulta e muito esse tipo de reconhecimento do aluno-aprendiz, mas muita gente não sabe disso, então a gente precisa deixar ressaltado que é um tempo considerável. Outro item, conversão da atividade especial, reconhecimento da atividade especial, né? Se tu não atingiu, né, para uma regra do direito adquirido a aposentadoria especial, tu pode converter o tempo também, né, limitado à reforma de 2019, nós fizemos também um programa especial sobre isso, né, conversamos muito sobre essas hipóteses, então é um tempo que pode reduzir, né, lembra que nós conversamos, um homem que tem 10 anos de atividade especial, né, como vigilante, por exemplo, né, ele vai converter aquele tempo de 10 passará para 14 como tempo de contribuição, porque vai aumentar os 40% previstos em lei. Então, essa lógica aí é muito utilizada, né? Então, nós temos que cuidar, né, nos planejamentos previdenciários que a gente realiza, né, o especialista que vai cuidar do caso,
né, vai poder possibilitar essa conversão que ajuda e muito, né, nesse somatório, vai reduzir bastante e pode possibilitar o direito adquirido, como bem falei. Outra questão, servidor público. Troca de tanto utilização do período do regime geral, INSS, para o serviço público ou do serviço público para o INSS, regime geral, né? Através das certidões, né, de tempo de contribuição que tu vai averbar em cada regime conforme a necessidade, né, Silvio? Então, são situações assim que a gente vai ventilando. Uma outra questão também, e bem importante, a gente pode citar aqui também a questão de reconhecimento de vínculo. Né? A gente não precisa necessariamente ter uma ação trabalhista. Nós podemos fazer reconhecimento de vínculo diretamente no pedido de aposentadoria via INSS, né? Bem como o recolhimento em atraso também, né? Que é muito comum isso, né? Muito comum. Só que na questão do recolhimento em atraso, nós temos que cuidar a questão se ela vai ser necessária para a carência ou apenas para tempo de contribuição. Se tu já tem a carência preenchida para a aposentadoria que tu pretendes, né, na verdade, se tu já tem essa carência, tu vai poder contribuir de forma mais tranquila desde que tu tenha atividade comprovada. Tu precisa ter provas dessa atividade para ter o recolhimento como contribuinte individual. Tá? Então, se tu não precisa, se tu precisa da carência, tu tem que cuidar os regramentos. Né? Tem uma regra bem especial que diz que tu tem que ter uma contribuição em dia anterior a este período que tu quer indenizar. Então, nós temos que ter o cuidado também, né, nessa esteira aí. Então, eu penso que são possibilidades aqui, eu ventilei algumas, né, Silvio? Claro. E bem importante a questão, assim, de se ressaltar para o segurado o direito adquirido. Eu faria um resumo, assim, especial, diante de tudo isso, o direito adquirido. Porque mesmo possibilitando o requerimento pós-reforma de 2019, a gente já salientou isso em outros programas, mas vou reiterar novamente, a gente pode utilizar aquela regra antiga ainda em vigor, lá anterior à reforma da Previdência, a emenda 103 de 2019. Então, esses períodos, essas possibilidades de reconhecimento que eu citei, elas ajudam, contribuem e muito para que o segurado possa contribuir com as regras mais favoráveis para a reforma. Agora, né, César, são coisas assim muito aparentemente fáceis, né? Tu sabe explicar muito bem, tem o conhecimento da causa e tal, mas para o segurado, para aquele que está nesse processo todo, que ele está tentando, né, a aposentadoria, essas vantagens, digamos assim, os caminhos mais tranquilos da lei e tal, dentro da questão legal, do processo legal, tudo é importante, mas é fundamental que a pessoa que está nessa situação recorra a alguém que é especializado, porque essa legislação é muito complicada, né? Quer dizer, só especialista para deglutinar tudo isso, né? Muito, muito. Silvio, a gente sempre destaca hoje o que está assim na moda da previdência, né? Eu digo assim, o especialista previdenciário, ele tem que fazer o planejamento previdenciário, ele tem que oferecer para o seu cliente isso, né? O segurado, ele tem que ter o planejamento, ele tem que fazer um mapa da sua contribuição, do seu histórico e ver as possibilidades até para ter um benefício financeiro, contribuir certo, nesse sentido, né? Eu preciso de mais 10 anos para atingir tal requisito. Eu vou contribuir de tal maneira, talvez eu não precise contribuir os 10 anos, eu possa de tal maneira contribuir 6 anos de uma forma que eu atinja uma aposentadoria por idade, por exemplo. Então, a gente sempre oferece, o planejamento previdenciário hoje é um mapeamento. Tu vai ter estrutura para ter o teu caminho para buscar a tua aposentadoria. Então, o planejamento vai te dar toda a dinâmica, ele vai esmiuçar o teu CNIS, que é o extrato previdenciário, que consta no aplicativo Meu INSS, claro. E vai apontar todos os equívocos, os erros, os vícios, o que tu precisa corrigir para que tu obtenha o teu pleito, o teu direito à aposentadoria como um todo. Então, a gente deixa destacado que o planejamento é de suma importância para esses casos aí. Até que para a pessoa depois não se ficar, quer dizer, não se frustrar naquela expectativa que ela tem, né? Ela sabe qual o caminho a seguir e o resultado que vai obter lá adiante, seguindo aquele caminho que é o caminho sugerido por aqueles que entendem da matéria. César, obrigado pela tua presença aqui. Uma boa semana. Obrigado, Silva. Até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.